Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daiane, mais conhecida como Dai. Sou brasileira, nascida e criada no Brasil, casada com um alemão, nascido e criado na Alemanha. Nós moramos aqui na Alemanha há cerca de 4 anos, mais ou menos. Acabou de fazer 4 anos que a gente mora aqui. E nós temos uma filhinha de 1 ano e 7 meses, chamada Luna, que nasceu aqui na Alemanha. E eu estou gravidinha de mais uma bebezinha, Baby Maia, gente. Digam oi pra Baby Maia. Mas enfim, gente, o assunto que eu venho falar pra vocês hoje não tem nada a ver com a Baby Maia, nem com a minha gravidez. Na verdade, eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, que é: em que língua nós nos comunicamos com a Luna, já que o pai dela é alemão e eu sou brasileira. Como vocês podem ver, eu sempre faço vídeos aqui respondendo a perguntas que as pessoas me fazem lá no Insta, porque eu não tenho feito muitos vídeos aqui ultimamente, né? Então, como eu tô sempre ativa lá no Insta, as pessoas me perguntam lá. Por isso que acho que quase todo vídeo que eu faço aqui respondendo perguntas são de perguntas de quem me segue lá no Insta. Caso você ainda não me siga, vou deixar meu arroba aqui na telinha, me segue lá, porque aí você pode estar em contato comigo todos os dias. Eu respondo todo mundo que me escreve, tá bom? Então, se você me segue lá no Insta, muito que provavelmente você já percebeu que a Luna tá falando que nem uma tagarela. Na verdade, ela não tá falando assim, né? Ela tá aprendendo a falar e a maioria das palavrinhas que ela fala são na língua portuguesa. Desde que eu estava grávida da Luna, eu sempre conversei com ela, né? Conversava com a barriga e todas as vezes que eu conversava com ela, conversava em português. Depois que ela nasceu, até hoje, eu sempre falo com ela em português o tempo todo. E o Florian fala com ela em alemão. A nossa ideia, pelo menos, era que ele falasse 100% do tempo com ela em alemão. Porém, o Florian já morou no Brasil, então ele sabe falar português muito bem. E como eu não sei muito bem o alemão, eu só consigo conversar com o Florian em português. Às vezes ele até tenta falar em alemão comigo, mas simplesmente não sai o alemão da minha boca com ele. Eu consigo falar com outras pessoas em alemão, mas com o Florian eu não consigo. Então acaba que a maior parte da nossa comunicação aqui dentro de casa é o português, porque o Florian fala comigo em português, eu falo em português com ele, eu falo em português com a Luna, o Florian sempre fala com ela em alemão também, só que muitas vezes ele acaba misturando o português também. É muito engraçado, quando a gente vê ele já tá falando português, porque ele tá, acho que tá tão automático já, que ele acaba falando com ela também em português, mas não é muito não. E aí acaba que a Luna tá aprendendo português um pouquinho mais do que o alemão. As primeiras palavrinhas que ela foi aprendendo foram na língua portuguesa. Aos poucos ela começou a falar alguma coisinha em alemão também. Por exemplo, quando ela termina de comer a comida, ela não fala terminei ou pronto, alguma coisa assim. Ela fala fertig, que é pronto em alemão. Ou por exemplo, obrigada, que no começo ela falava gagaga. Eu sempre falava pra ela obrigada, e ela gagaga, repetia falando isso. Então ela estava aprendendo para falar essa palavra em português, só que de repente ela começou a falar essa palavra em alemão. Agora ela fala danke, e de nada, por exemplo, ela fala bitte, que é de nada em alemão. Mas acho que todas as outras coisas ela fala mesmo em português. O tempo todo que ela conversa comigo, se ela quer pedir uma água, ela fala água. Se ela quer passear, ela fala andar, porque ela, acho que passear ela entende andar. E aí ela fala andar. Mas ela entende muito o alemão. Tanto o português como o alemão, acho que ela entende por igual. Porque minha sogra, minhas cunhadas, o Florian, todo mundo que fala com ela em alemão, ela age ou responde de acordo com o que eles estão falando, sabe? Ela demonstra que tá entendendo tudo. Então ela realmente entende, só não consegue ainda falar muito bem várias palavras como ela fala em português. Mas eu acho que a gente tem que incutir principalmente o português nela, porque o alemão ela vai aprender na escolinha, ela vai aprender porque a maioria das pessoas aqui
falam alemão com ela. A gente tem alguns amigos que falam português também, só que a gente não se encontra com tanta frequência, mas todo mundo dela aqui na Alemanha vai girar em torno da língua alemã. Então, automaticamente ela vai aprender o alemão. Enquanto que o português, pode acontecer que se a gente não usar o português com ela no dia a dia, ela nunca mais vai querer falar português. Então, por isso, eu vou persistir em falar bastante português com ela, para que ela aprenda, porque eu quero muito que ela consiga se comunicar com as pessoas da minha família que moram no Brasil, que não sabem falar alemão. Porém, gente, esses dias uma amiga minha, Maru, ela tem um canal aqui no YouTube, só que ela não faz mais vídeos pro canal. Então, se vocês quiserem conhecê-la, sigam ela no Instagram, vou deixar aqui na telinha. Ela tem 2 filhos que também nasceram aqui na Alemanha, eles falam português e alemão também, e ela tá sempre contando lá no Insta dela como que eles aprenderam. Ela mostra eles falando também português, alemão. E aí, num desses dias que ela estava falando sobre os filhos dela, ela falou sobre a filhinha dela mais nova, que entrou com 3 anos de idade no Kindergarten, que é a creche aqui na Alemanha, né? E ela ainda não falava muito bem. A professora, gente, foi muito cruel com ela, pelo menos no meu ponto de vista, assim, ela foi muito cruel. Ela chamou a Maru algumas semanas depois que a menina tinha entrado na creche, falou: olha, sua filha não fala, ela não fala direito, ela vem me pedir para ler um livrinho para ela, eu não vou ler livro para ela, enquanto ela não falar direitinho a palavra, porque a palavra livro em alemão é Buch, e ela pronuncia, acho que bus, alguma coisa assim. Ela tem um pouquinho de dificuldade para pronunciar esse r, que é claro que muita gente que está aprendendo a falar alemão tem esse problema, né? Então, nada mais natural do que uma criança que é filha de pais brasileiros e mora na Alemanha, tem um pouquinho mais de dificuldade para aprender esse idioma. Só que, gente, essa professora, ela não entende isso, sabe? Ela mostrou claramente que não entende isso. Eu acho que ela foi bem cruel, bem infeliz nesse dia, que ela falou pra Maru que não ia fazer nada do que a menininha pedisse pra ela, se ela não falasse Deutlich, que é tipo o alemão corretíssimo. E aí é óbvio que eu fiquei já morrendo de preocupação. Eu não pretendo pôr a aluna tão cedo na creche, pelo menos até os 3 anos de idade, eu não pretendo colocar. Mas eu fiquei preocupada porque se de repente eu decido colocá-la na creche e ela ainda não sabe falar nada em alemão, como é que a gente vai fazer? Eu não quero que uma situação dessa aconteça com ela, porque senão acho que eu vou voar no pescoço da professora. Não sei, gente, não respondo pelos meus atos quando se trata da minha filhinha. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ensinar uma ou outra palavra para ela falar durante o dia com ela, uma ou outra palavra em alemão, como por exemplo, danke, bitte. E aí, como eu faço com a família do Florian? Ou se tem qualquer outra pessoa que só fale alemão na nossa frente, que não entenda nem fale português, algumas coisas que eu consigo, eu falo com ela em alemão, porque eu fico meio assim, sabe, deles não entenderem o que eu tô falando, deles não se sentirem bem, não gostar, sei lá. E aí eu acabo falando em alemão para eles entenderem o que eu tô conversando com ela, né? Só que muita coisa que eu não consigo falar em alemão, eu acabo falando em português, tanto faz. Olha quem acabou de chegar, que tava na piscina. Fala oi pro pessoal. Oi. Tudo bem? Coisa linda. Fala pro pessoal, o que você já sabe falar em português? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Água. Água. Vovó. Panda. Panda. Nosso cachorro panda. Vovó. Uva. Titia. Titia. Ela já sabe falar bastante coisa, gente, só vocês vendo. Ela tá agora virando um papagaiozinho. Tudo que eu falo, ela repete, pelo menos cada frase, ela repete pelo menos uma palavra que eu falei. Né, bebê? É, você tá com fome? Nham, nham. Acabou de chegar da piscina, gente. Hoje tá fazendo um dia lindo, maravilhoso, tá bem sol. Tchau. Sol, tá vendo? E aí eu falei pro Florian levá-la pra piscina, enquanto eu ficava aqui em casa gravando vídeo, porque senão eu não consigo gravar de jeito nenhum. Quem mora aqui na Alemanha também, ou em qualquer outro país e tem filho com 2 nacionalidades, conta aqui pra mim nos comentários que língua vocês costumam falar com eles no dia a dia.
como que tá sendo o aprendizado deles, que eu também fico curiosa pra saber, viu? Não é só vocês, não. Não esqueçam de deixar o quê, Luna? Um joinha! Fala, joinha! Não esqueçam de deixar um joinha pra gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo! Tschüss und weg! Tchau! Cadê o tchau pro pessoal? Tchau! Fala tschüss! Tchau e tschüss! Tchau! Tschüss! Tchau!